Possui 60 anos de idade? Eu vou trazer nesse vídeo aqui 6 regras de aposentadoria para 2024. Não é possível que você não vai se encaixar em nenhuma delas. Vai sim. Então fique aqui comigo porque eu vou falar dessas 6 regras nesse vídeo. Eu costumo dizer que a aposentadoria é igual a gente numa loja experimentando roupas. Nós pegamos várias peças e vamos para o provador. Chega lá, a gente prova uma, prova outra e vê qual é a que vai dar certo. Às vezes nós até saímos da loja sem nada, né? Nada deu certo. Mas sempre tem ali alguma peça que dá certo, ou então mais de uma, e a gente precisa identificar qual é a melhor para o nosso caso. Eu quero que vocês, nesse vídeo, fiquem aqui comigo até o final, porque são 6 regras. Gente, 6 regras para quem tem 60 anos se aposentar em 2024. Eu quero falar com vocês e vou explicar os requisitos de cada regra. Vocês já começam a se organizar para 2024 não perder mês nenhum de aposentadoria. O INSS não vai te ligar e falar: ó, seu José, vem aqui fazer o seu pedido de aposentadoria porque você já completou os requisitos. Não, o INSS, olhe lá se vai te atender quando você ligar. Então, você tem que verificar os seus requisitos e fazer o pedido, e o INSS vai pagar a partir do momento que você faz o requerimento, e não de quando você preencheu os requisitos. Vamos falar desses 6 casos, mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Lana, eu sou advogada e venho todo santo dia aqui falar com vocês sobre direito previdenciário. Então, não se esqueça de se inscrever na nossa página, como também compartilhar esse vídeo com o máximo possível de pessoas. E o joinha também não custa nada, então dê um joinha aqui no nosso vídeo. Primeira regra, essa é aquela primeira peça de roupa que você vai experimentar. E essa peça aqui é bem interessante porque para o homem o requisito é 60 anos, mas para a mulher 55 anos, é menos ainda que 60 anos. Eu estou falando da aposentadoria rural. Nesse caso, a idade para a mulher, 55 anos. Para o homem, 60 anos de idade. Para os dois, 180 meses de carência rural, 180 meses, isso significa 15 anos de atividade rural. Além disso, precisa estar exercendo a atividade rural no momento do requerimento ou então quando preencheu os requisitos. Então, esses são os requisitos para a aposentadoria rural em 2024, e aí tem uma possibilidade de você, que é homem, se aposentar com 60 anos, e a mulher, menos ainda, com 55 anos de idade. Olha que interessante. Se você quer saber mais sobre essa aposentadoria rural, eu vou deixar na descrição do vídeo um link específico. Se é o seu caso, vai até lá, assista, veja ali os detalhes e também as categorias de trabalhadores rurais e tudo mais. Segunda regra, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa regra exige 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Exige também a carência de 180 meses, 15 anos de deficiência. Mas olha que interessante, aqui é independentemente do grau da deficiência. Se tiver uma deficiência leve, moderada ou então uma deficiência grave, independentemente, pode preencher esse requisito de 180 meses. Esses 180 meses precisa ser com a deficiência, mas independe do grau. Isso é muito bom, porque adianta a aposentadoria do homem como também da mulher. No caso do homem, 60 anos para 2024. E para a mulher, assim como a regra anterior, 55 anos de idade. Existem muitas pessoas com deficiências leves aqui no Brasil. Segundo dados do IBGE, ao menos 18 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E muitas pessoas não procuram o INSS, não se aposentam mais cedo por falta de conhecimento. Recentemente, nós tivemos uma lei que, inclusive, considera a visão monocular como deficiente. Essa pessoa terá que passar por uma perícia biopsicossocial lá no INSS para poder ver qual é o seu grau de deficiência. Mas imagine, ainda que o grau seja leve, ela pode se aposentar com a idade reduzida. Então, é muito importante ter isso em mente. Será feita uma perícia para constatar a deficiência, como também o grau dessa deficiência. Mas para essa modalidade de aposentadoria que eu estou dizendo para vocês, se for um grau leve, médio ou então grave, independentemente, vai aposentar com uma idade reduzida. 60 anos de idade homem, 55 anos de idade a mulher. Então, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas com deficiência, principalmente a deficiência leve, e não procuram os seus direitos. A próxima regra é a regra da idade mínima. E aqui eu vou, infelizmente, excluir o homem, porque o requisito para ele é um pouquinho mais
de 60 anos. Nesse caso aqui, o homem precisa ter 63 anos e 6 meses. Mas eu não vou falar dele, porque o foco aqui são as pessoas com 60 anos. E a mulher consegue se aposentar com essa regra da idade mínima se ela tiver 58 anos e 6 meses no mínimo. Então, se ela tem 60 anos, ela preenche o requisito da idade. Só que nem tudo são flores. Aqui tem mais um requisito, que é o requisito de tempo de contribuição. A mulher precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. Então, nessa regra, na regra da idade mínima, que é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher precisa ter no mínimo 58 anos e 6 meses, mais no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. Essa é uma regra para a mulher com 60 anos, porque para o homem precisa de uma idade maior. Próxima regra é a regra dos pontos. Pontos nada mais é do que você somar o seu tempo de contribuição mais a idade. Aqui vai dar um resultado. E aí você precisa atingir os pontos que a legislação está exigindo para a aposentadoria em 2024. Mas é preciso, nesse caso da regra de pontos, preencher também o tempo de contribuição mínimo, que para a mulher será 30 anos e para o homem 35 anos de tempo de contribuição. Então pensa comigo. O homem precisa ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Ele vai somar esse tempo de contribuição que ele tem, mais a idade, para atingir os 101 pontos. E a mulher também. Vai somar o tempo de contribuição que ela tem, mais a idade, para atingir 91 pontos. Então, vamos imaginar uma mulher com 31 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Ela vai atingir o requisito de 91 pontos e ela consegue se aposentar em 2024. Um homem precisa ter aí 41 anos de tempo de contribuição, mais 60 anos de idade em 2024 para atingir os 101 pontos. Mas é possível. Então, verifique essa possibilidade também de aposentadoria para 2024. A próxima regra de transição é o pedágio de 50%. E aqui eu quero que vocês parem tudo aí o que vocês estão fazendo e fiquem aqui comigo porque precisa um pouquinho mais de atenção. Essa regra veio com a reforma da Previdência, em novembro de 2019. E para a gente verificar se preenche os requisitos dessa regra, nós vamos ter que entrar numa máquina do tempo. A gente vai ter que ir até novembro de 2019 e somar qual é o tempo de contribuição que você possuía em novembro de 2019. Primeira coisa, nessa época, a mulher precisava ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição e o homem 33 anos de tempo de contribuição. Então, se você tinha esse mínimo, ótimo, nós vamos passar para a próxima fase. A próxima fase é contar o que faltava, o tempo que faltava para você preencher o requisito. No caso da mulher, de 30 anos de tempo de contribuição e o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Depois que você somar, você vai pegar 50% disso que faltava. Então, você vai ter uma noção do que você precisa cumprir. Porque, por exemplo, uma mulher tinha exatamente 28 anos de tempo de contribuição lá em novembro de 2019. Faltavam 2 anos para ela preencher o requisito de 30 anos. Então, ela precisa trabalhar até preencher 30 anos. Além disso, ela precisa pagar um pouco a mais. O pedágio que ela precisa pagar é 50% do tempo que faltava, ou seja, 1 ano. Então, além dela trabalhar esses 2 anos para preencher os 30 anos, ela vai ter que trabalhar e contribuir com o INSS mais 1 ano, porque é 50% do tempo que faltava. Então, ela vai trabalhar aí mais 3 anos a partir, né, de novembro de 2019 para cá, para preencher esse requisito do pedágio de 50%. Lembrando que aqui não tem idade, e a mesma coisa funciona para o homem. Aquele homem que tinha, por exemplo, 34 anos de tempo de contribuição, lá em novembro de 2019, na data da reforma, faltava apenas 1 ano para ele preencher 35 anos de tempo de contribuição. Então, ele precisa o quê? Trabalhar esse 1 ano, mais a metade do que faltava, 6 meses. Então, ele tem que completar 35 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Aqui não tem idade, é aposentadoria com a regra de transição do pedágio de 50%. E ela é perfeitamente possível também para 2024. Você vai ter que contabilizar o seu tempo e aqui não existe a idade. Então, você pode ter 60, 54, 57. A gente já fez a aposentadoria aqui das mais variadas idades, porque não existe uma idade mínima. Então, com 60 anos, você consegue sim fazer esse pedido. Só tem que ter essa atenção com o tempo de contribuição. A última regra é a regra do pedágio de 100%.
Aqui eu também preciso da atenção de vocês. Só que vocês vão entender de uma vez por todas, não vai esquecer essa regra, e é uma regra muito interessante, porque o cálculo, uma hora a gente pode falar do cálculo, mas o cálculo dela, olha, é um dos melhores cálculos que a gente tem das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, uma regra bem interessante. Aqui nessa regra do pedágio de 100%, diferente da regra lá do pedágio de 50%, exige uma idade mínima. Uma idade de 60 anos para o homem e 57 anos de idade para a mulher. Essa idade pode ter sido completada lá na data da reforma, que foi em novembro de 2019, ou posteriormente, sem problema nenhum. E agora, a dinâmica do 100% do pedágio que tem que pagar é a mesma que a gente conversou. Tem que ir lá em novembro de 2019 verificar qual o tempo de contribuição que aquele homem ou aquela mulher possuía na época, vai somar o que faltava para atingir 30 anos de tempo de contribuição da mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem e vai fazer o quê? Vai pagar o dobro, 100% do que faltava. Porque aqui é uma regra diferente, a regra do pedágio de 100%. Então, vamos imaginar uma mulher que tinha lá já 57 anos, mas possuía apenas 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma. Faltavam 2 anos para ela completar os 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela tem que pagar esses 2 anos que faltavam mais 2 anos, que é o dobro, que é 100% do que faltava para ela se aposentar nessa regra. Então, ela vai se aposentar quando ela tiver 32 anos de tempo de contribuição e também 57 anos de idade no mínimo. Então, vamos recapitular tudo que conversamos aqui. 6 regras de aposentadoria para quem tem 60 anos em 2024. A primeira, aposentadoria rural. Homem e mulher se encaixa aqui com 60 anos. A mulher, no mínimo, precisa ter 55 anos. Depois nós temos a segunda regra, que é a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui também tem redução de idade. Mulher 55, homem 60 anos de idade. E aqui tem uma cerejinha do bolo, porque independe de grau de deficiência. Depois nós temos a regra da idade mínima. Aqui precisa preencher a idade mínima e lembrando que tem que ter a mulher 30 anos de tempo de contribuição no mínimo e o homem 35 anos. A próxima regra que conversamos foi a regra dos pontos, que nós somamos tempo de contribuição, idade, para o homem atingir 101 pontos em 2024 e a mulher 91 pontos em 2024. Em seguida, tivemos a regra do pedágio de 50%. Essa regra aqui tem que ter muita atenção, porque nós precisamos voltar lá em 2019 para verificar qual era o tempo de contribuição que possuía naquela época e fazer toda a somatória. Mas o que é interessante é que não exige idade mínima, então você pode ter os 60 anos, inclusive menos, e se aposentar por essa regra. E por fim, temos a regra do pedágio de 100%. Aqui exige idade, 60 anos para o homem e 57 anos de idade para a mulher. Mas aquele pagamento de 100% do que faltava lá em novembro de 2019 para completar os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. Era isso que eu queria falar com vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui, porque eu sempre pego as dúvidas como sugestão de vídeo e sempre que possível eu estou aqui respondendo. Mas antes, se inscreva aqui na nossa página. Não se esqueça de espalhar esse vídeo por aí. Tem muitas pessoas já preenchendo o requisito da aposentadoria em 2024.